Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. TSE vota regras para o uso de inteligência artificial nas eleições de 2024. Conteúdos manipulados e baseados em dados inverídicos serão proibidos em minuta da ministra Carmen Lúcia. As informações chegam com o repórter Carlos Alberto. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral marcou para a sessão desta terça-feira a votação das regras para a eleição municipal de outubro, com destaque para a resolução sobre propaganda eleitoral que deve disciplinar o uso de tecnologias de inteligência artificial nas campanhas. No texto que deverá ser colocado em votação, a relatora, ministra Carmen Lúcia, propôs que a utilização de material fabricado ou manipulado por meio de inteligência artificial somente seja permitido se a informação sobre o uso da tecnologia for divulgada de forma explícita e destacada. Além disso, a norma traz vedações ao uso de qualquer conteúdo fabricado e manipulado com fatos sabidamente não verdadeiros ou gravemente descontextualizados, que possam causar danos ao equilíbrio da eleição. A minuta prevê ainda que os provedores de aplicações com inteligência artificial na internet sejam os responsáveis pela implantação de medidas que impeçam a publicação de conteúdo irregular que atinja a integridade do pleito. Com informações do portal Ceará Agora, Carlos Alberto. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Olá, Marcos, olá os nossos ouvintes. Olha, hoje o TSE está, vamos dizer assim, dando o pontapé oficial nesta semana dos preparativos para as eleições municipais de 2024. Ou seja, são os detalhes, os cuidados e as medidas que a Justiça Eleitoral terá que adotar para que haja o pleito de eleições municipais de outubro, né, desse ano, que vai ser no próximo dia 6 de outubro, o primeiro turno, com cuidado. E tem muitos temas que merecem, de fato, a atenção. Um deles é exatamente essa questão da inteligência artificial. Inclusive, é bom que se diga, um projeto que já está tramitando de forma mais avançada no Senado Federal. No total, já existe mais de 20 desses projetos que trata da questão da inteligência artificial tramitando no Senado. O TSE queria, inclusive, que essa matéria já estivesse regulamentada pelo Congresso Nacional em lei. Só que, na realidade, é o seguinte: o próprio Senado e quem está indicado para ser o relator dessa matéria, dessa proposta no Senado, que a iniciativa é do próprio presidente da Casa, o Rodrigo Pacheco, diz o seguinte: o tema é muito complexo e não dá para você correr contra o tempo e aprovar uma matéria para resolver especificamente o caso dessa eleição municipal. É algo que vai exigir realmente muito mais cuidado, que vai exigir muito mais atenção e principalmente entender como que a inteligência artificial ela está sendo enfrentada em outros países, está sendo enfrentada, por exemplo, em outras situações. No caso do Brasil, uma das perguntas é: nós, aqui no Brasil, somos geradores de conteúdos de inteligência artificial ou só consumimos? É claro que nós já somos geradores. E isso já tem, inclusive, criado muitos problemas. Não dá para improvisar de um tema, assim, de um projeto intenso e, digamos assim, complexo como esse. Por isso que o TSE vai adotar hoje medidas. E uma delas é o seguinte: para começo de conversa, nenhum candidato poderá utilizar da inteligência artificial se ele não deixar claro na propaganda que aquilo é um produto da chamada tecnologia, da inteligência artificial. Ou seja, você vai poder usar? Vai, mas vai ter que ser bem claro, vai ter que ser bem transparente. Você vai ter que dizer, por exemplo, que aquele vídeo que aparece uma imagem, que aparece um áudio, que aquele vídeo ele não é real. Ele foi produzido pela inteligência artificial. E se isso acontecer, aí o candidato vai responder legalmente por isso, inclusive com a questão da honra, com a questão da possibilidade de impugnação de candidatura, porque esse é o cuidado. Para a gente ter ideia, pessoal, nós estamos agora nesse momento, por exemplo, só para a gente citar um exemplo claro, Marcos e ouvintes. Por exemplo, a dengue, Marcos. Olha,
Tá aí a vacina, chegou. O que acontece? A dengue hoje, ela está oferecendo, não tem vacina para todo mundo, mas está oferecendo, por exemplo, vacina para as crianças. Sabe o que está acontecendo, Marcos? Os pais estão ainda com dificuldades de levar os filhos, porque anda circulando nas redes sociais informações, inclusive em vídeos, por exemplo, utilizando aquele médico Drauzio Varela, dizendo que a vacina causa efeitos colaterais terríveis, que é problemática. Olha, usando imagem, áudio, e isso tem levado muita gente a ficar em dúvida. O médico já disse, é mentira, não existe isso, eu nunca dei essas declarações. É só para a gente ter ideia do quanto é complexo essa questão da inteligência artificial e como isso vai ser enfrentado pelo TSE, que hoje está reunido, vai se reunir à tarde, então vai ser a primeira tratativa dele nessa questão de enfrentar os preparativos para as eleições municipais. Vão ter outros pontos para serem regulamentados? Vão, mas esse é o que tem chamado bastante a atenção. Outra proposta, por exemplo, Marco. E até mesmo, para encerrar aqui o assunto de inteligência artificial, até mesmo para fiscalização é complicado porque é um terreno novo, né? Exatamente, é um ambiente Marcos, totalmente diferente, ninguém sabe o que vai acontecer. É deepfake chamado, né? Você utiliza, por exemplo, Marcos, a imagem de uma pessoa, você utiliza a voz daquela pessoa, você une aquilo e você tem um vídeo muito convincente mesmo, em que a pessoa aparece falando e gesticulando, fazendo a defesa ou declarando coisas que ele jamais disse. Rapaz, isso é muito perigoso. E Marcos, é sempre o que comentamos aqui no Alerta Geral, você e o jornalista Luzenor de Oliveira. Pode-se depois descobrir que é uma informação falsa, mas aí o estrago já foi, né? O estrago já foi. Agora, o TSE, eu acho que ele está indo numa questão que eu acho muito arrazoada. Pelo seguinte, como ele não pode enfrentar agora com todos os seus detalhamentos, ele já diz o seguinte, só precisa colocar que aquilo ali é fruto da inteligência artificial. Ou seja, o candidato não está proibido de usar. Ele pode até usar, mas contanto que fique claro o que é aquilo ali. Não pode simplesmente passar a informação ou deixar transparecer que aquilo é um fato real, porque não é. Outro ponto, Marcos, da proposta que vai entrar em debate hoje lá no TSE é o seguinte, você lembra, nas eleições de 2022 foi proibido o transporte de armas e munições por colecionadores 24 horas antes e até 24 horas depois do pleito de 2022. Pois hoje, o entendimento que já está prevalecendo é o seguinte, vai ser incorporada essa regra para as eleições municipais de 2024, também proibindo o transporte de armas e munições por colecionadores. Eu estou falando, são aqueles CACs, né? Os colecionadores, atiradores e caçadores que têm aquela autorização para transportar, para andar com aquela arma, porque ele tem o porte da arma registrado. Mesmo assim, durante o período de 24 horas antes e 24 horas depois, agora dessas eleições, ele também vai continuar proibido. E outra coisa também que é interessante, olha, já está marcado para o próximo dia 12 de março uma reunião com todos os presidentes de tribunais regionais eleitorais. Quem convocou foi o próprio Alexandre Moraes, que está ainda no comando do TSE. A expectativa é que, inclusive, os representantes desses colegiados deem novas sugestões para aprimorar esse combate à desinformação. Ou seja, são detalhes, são cuidados que a Justiça Eleitoral está tomando, Marcos, para que esse assunto não vire um problema recorrente durante a campanha. Isso que é a campanha para as eleições municipais deste ano.